Bom dia, bom dia. Não sei se está vendo ali a tela do Smart TV, certo? Mas aquilo ali é um vapor, certo? Navio, é, aí eu acho que não sei se era transatlântico, certo? Mas costeirava ali o Atlântico, certo? E eu estou em Belém do Pará, certo? Esse navio viajava para o Rio de Janeiro, certo? E alguém ferrado um dia, sabe? Precisou ir para o Rio de Janeiro e viajou num desses aí, certo? Desses navios aí. Se vê ali pela fumaça que ele é um vapor. E ele lembra muito bem aí nas linhas aí, sabe, da arquitetura, sabe, do desenho, certo? Lembra muito bem o Titanic, certo? O Titanic eu acho que era um navio a vapor também, certo? O Titanic é de 1912, certo? E nessa época eu acho que não havia motor a combustão, certo? A explosão, entendeu? Como nós temos hoje, certo? E, mas o fato é que alguém um dia saiu aqui da capital Belém do Pará e escreveu uma música, certo? Que o Dorival Caymmi, que não é do norte, certo? Ele é da Bahia, que é do Nordeste, mas ele pegou essa música aí com a fama que ele tinha e cantou, certo? Dorival Caymmi, tá certo? Mas os compositores dessa música, peguei um Ita no norte. Esse navio então é chamado de Ita, certo? Depois eu vou verificar por que é Ita, entendeu? Eu acho que eu cheguei a viajar num desses aí, talvez menor, certo? Quando vim de Altamira para Belém. Sei que era um navio a vapor, mas era daqueles, sabe, parecido com aqueles que tinha lá, sabe, no sul dos Estados Unidos, naqueles rios lá, ali no sul dos Estados Unidos, certo? Não lembro agora o nome dos rios, certo? Mas tinha aqueles barcos a vapor, e eu acho que foi num desses barcos a vapor do Rio, digo lá, dos Estados Unidos, certo? Que chamava aqui de chata, né? Uma chata porque ele era assim, sabe? Navegava rés à linha da água, entendeu? E foi num desses que eu vim de Altamira junto com a minha avó, certo? Para encontrar meu pai e minha mãe que estavam aqui com meu irmão mais velho que eu, certo? Que tinha sofrido um acidente e estava, sabe, convalescendo de uma cirurgia na perna, entendeu? E essa, sabe, essa infelicidade, essa falta de fortuna dele, sabe, levou ele para o túmulo já quando ele estava com quase 70 anos, 65 anos mais ou menos. Mas um dia alguém, sabe, que precisou viajar num navio parecido com esse, não sei também se era, certo? Mas eu pedi aí no Google, no ITA, me apresentar isso aí, eu vou deixar aí. Não sei se dá para ver aí no Smart, sabe? Se dá para ver no Smart essa... Aí a imagem, certo, do Ita. Ali está aparecendo o Dorival, está aparecendo a Gal, sabe? E tem ali os acadêmicos do Salgueiro, aí o cara tocando uma música, certo? Eu acho que fazendo homenagem aí, quem sabe aí, sabe? Essa temática, peguei um Ita no norte e virou, eu acho que aí, sabe? Enredo de escola de samba. Eu vou fazer aqui assim, os compositores são Ari Carvalho, Celso Luiz da Trindade, Guaraci Paz Falcão, João Nicolau Carneiro Firmo, Aldemar Félix, Francisco das Chagas. Gente para dedéu, certo? Para compor, sabe? Peguei um Ita no norte, não sei quem são essas pessoas, tá certo? Deveria fazer uma pesquisa, saber quem foi o Ari Carvalho, certo? Mas o fato foi que essa música se tornou conhecida, entendeu? E o Dorival Caymmi foi que apresentou ela, creio eu, sabe, para o mundo. Mas diz assim, vou fazer aqui a leitura dela, da letra, depois vou fazer aqui uma entonação a capela. E amanhã, quem sabe, eu levo ela acompanhada do banjo, porque eu não estou seguro na batida, certo, do banjo, sabe, com o canto, e talvez não fique legal. Mas o refrão é assim, ai, 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 adeus Belém do Pará, a cidade da capital do meu estado. Eu não sou belenense, certo? Eu tenho 2 filhos belenenses, certo? Mas eu mesmo sou do interior, sou de Altamira do Pará. Adeus Belém do Pará, ai, 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 adeus Belém do Pará. Peguei um Ita no norte para vir para o Rio morar. Adeus meu pai e minha mãe, adeus Belém do Pará. Vendi meus troços que eu tinha, o resto dei para guardar. Talvez eu volte para o ano, talvez eu fique por lá. Mamãe me deu conselhos na hora de eu embarcar, meu filho ande direito, que é para Deus lhe ajudar.
Estou há bem tempo no Rio, nunca mais voltei por lá. Para o mês inteiro há 10 anos, adeus Belém do Pará. Então o cara viajou para o Rio de Janeiro para morar, certo? E já tinha passado 10 anos, ele estava lá já acomodado, tá certo? E achava que não ia mais voltar. Eu tive um irmão mais velho que eu, como eu disse, sabe? Ele morreu aos 60 e poucos anos, acho que antes dos 65, sabe? E, entendeu? Mas foi assim, em virtude de um acidente que ele teve quando era criança, e esse acidente, sabe, o perseguiu a vida inteira. Ele caiu de uma árvore e quebrou a perna, sabe? E lá no Rio de Janeiro, para onde ele foi se deslocando, para São Paulo, Rio de Janeiro, ele não foi de ir, tá certo? Mas um dia chegou no Rio de Janeiro, conheceu lá uma enfermeira, na verdade não era bem enfermeira, certo? Era uma quase freira, uma candidata a freira, entendeu? Casou com ela, entendeu? Teve 3 filhos, né? Teve netas, entendeu? Eu não sei se o Edinho, que é o filho segundo dele, o filho mais velho é o Petrilson, certo? O Petrilson tem uma filhinha, certo? Eu não sei se o Edinho já teve filho, entendeu? Mas assim, então, aí, eu vou fazer aqui a capela, tá certo? Peguei um Ita no norte, pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe, adeus, Belém do Pará. Vendi meus troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Mamãe me deu conselhos na hora de eu embarcar. Meu filho, ande direito, que é pra Deus lhe ajudar. Tô há bem tempo no Rio, nunca mais voltei por lá. Pro mês inteiro há 10 anos, adeus Belém do Pará. Essa música não me atinge porque eu não sou de Belém do Pará, sou paraense, mas não sou de Belém do Pará, certo? Na verdade, ela me guarda nostalgia por causa do meu irmão que foi para o Rio de Janeiro. Assim, mas ele foi nas circunstâncias, certo? Na fortuna, entendeu? Na sorte da vida dele, sabe? E acabou por lá, entendeu? Eu vim do interior, certo? Viajei, o máximo que eu estive, sabe? Eu estive no Rio de Janeiro, eu conheci, sabe? Precisei ir ao Rio de Janeiro e fui. Eu acho que foi a cidade mais distante do Brasil que eu fui, foi o Rio de Janeiro. Fui a Recife também, passei um tempo em Manaus, certo? Aí voltei, mas eu não fui mais para Altamira, sabe? Voltei, mas não me dei por lá, sabe? Não me dei bem, sabe? A cidade se tornou estranha para mim, sabe? Eu vim de lá pequeno, quando eu voltei já estava manjão, sabe? E não deu mais. E teve um cidadão, sabe? Que não era também lá de Altamira, um tal de J. Porfírio, Zé Porfírio, certo? Esse cara foi um comerciante que viveu no tempo da borracha, certo? No começo do século XX, ele estava por lá negociando, sabe? No auge ali, sabe? Da Belle Époque. Belém do Pará é uma cidade marcada pela Belle Époque, certo? Vai ter ano que vem, certo? Ano que vem, né? Aí um evento aí climático, uma cimeira, né? Aqui em Belém, certo? E parte dela vai ser no Cais do Porto, ali no Porto Antigo, que foi construído pelos ingleses. Mas tudo artimanha dos ingleses, bicho, sabe? Tudo artimanha dos ingleses. Tudo era importado da Inglaterra, certo? E eles traziam tudo de lá, sabe? Tem uma estrutura de ferro, sabe? Que é o Porto de Belém, sabe? Mas tudo veio, sabe? Da Inglaterra, tudo veio de lá. Mas como eu disse, certo? Amanhã, quem sabe, eu leve no gogó e com o acompanhamento do banjo essa música. Eu quero falar aqui, sabe? Eu quero abordar um assunto aí que é essa coisa que está me incomodando, a questão da exploração, sabe? Da religião, sabe? Como mercadoria, sabe? A exploração da religião como ferramenta de luta política, sabe? Isso está me incomodando demais. E o historiador Fernando Horta, na sexta-feira, em 2 momentos, sabe, ele abordou essa questão. No primeiro momento, ele chamou de bobagem, né, o esforço que fazem hoje os pastores evangélicos, sabe, para se colocarem aí na disputa política, trazendo a religião para dentro do Congresso, sabe, formando bancada da Bíblia, sabe.
assumindo cargos de vereador, de prefeito, de governador, quem sabe até um dia de presidente, sabe? Mas o Horta diz que isso é bobagem, entendeu? E joga a religião aí centrado em o que fala Bourdieu a respeito de simbolismo, certo? Joga para o plano aí da metafísica, entendeu? Creio eu, sabe? De escola da política, né? Quando ele vai falar de Bourdieu, eu acho que ele de escola da política, certo? E diz que é bobagem achar, sabe, achar que essa atividade, sabe, esse ativismo político que desenvolvem hoje as igrejas evangélicas no Brasil, ele diz que isso é bobagem, é senso comum. Eu quero invadir um pouco por aí. Mas assim, sabe, eu tenho as minhas convicções particulares, mas baseados na história, na leitura que eu faço da história, sabe, indo buscar a história na antiguidade, que às vezes descendo até um pouco mais atrás da pré-história, e venho trazendo de lá, sabe, e tenho minhas convicções de que não é assim tão inocente, sabe, o que fazem hoje. E não é porque não é, certo? Os caras só tem um cara que está podre de rico, é o dono de uma igreja aí, um tal de Edir Macedo, certo? Um tal de Silas Malafaia, porra, usa um relógio no pulso de 200 mil reais, entendeu? Ah, porra, vem me dizer aí que, sabe, que isso é senso comum, cacete. Mas eu penso que hoje o que fazem pastores, certo? Pastores nas igrejas, eles prometem cura, rapaz, sabe? Prometem cura, né? Diz o Código Penal, assim, sabe? Enquanto a Constituição Federal garante a liberdade de culto, certo? A liberdade de qualquer brasileiro, sabe? Acreditar no que quiser, entendeu? Mas fala assim, o Código Penal no artigo 283, charlatanismo, certo? Inculcar, ou seja, meter na cabeça, certo? Das pessoas, certo? No crente, ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, tá certo? Veja bem, inculcar ou anunciar cura, está falando de cura, sabe? De fazer milagres. E tem pastores evangélicos, me lembra aí daquele cara do Valdemiro Santiago, certo? Que tenta fazer cura, não sei se o Silas Malafaia faz cura, mas o pessoal tem aí negócio de cura gay, não sei mais o que, entendeu? Isso aí, sabe, é charlatanismo quando se promete isso e submete brasileiros, né, a essas práticas aí, sabe? Né? O inculcar é fazer o discurso, sabe? Tentar convencer as pessoas, sabe? De que pode, sabe, corrigir problemas aí, sabe? Mentais ou quem sabe até problemas físicos, né? Por meio de curas aí, sabe? Ou anunciar cura mesmo, sabe? Por meio secreto ou infalível, isso se chama charlatanismo. Mas tem um outro crime aqui, sabe? Que está no Código Penal, sabe? Que é o estelionato, tá certo? O estelionato, né? Deixa-me ver aqui se eu acho aqui a tipologia, tá certo? O estelionato. Estelionato, o que é, tipos de golpe e consequências desse crime. Então aqui já está dizendo que estelionato, sabe, é crime, tá certo? E que é golpe, tá certo? Entendeu? Aqui diz assim, o estelionato é um crime contra o patrimônio, no qual uma pessoa obtém para si ou alguém, para si ou para alguém, certo? Uma vantagem ilícita. Além de causar prejuízo à vítima e ganhar vantagens através da indução ao erro, ou seja, utilizando artifícios para enganar a vítima, certo? Tem um ditado que diz assim, que todo dia um otário sai de casa, certo? A sorte do trapaceiro é encontrar com esse otário, entendeu? E assim, o estelionato está previsto no Código Penal no artigo 171, é o famoso 171, certo? Obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ordem ou qualquer outro meio fraudulento, certo? Eu quero entender, sabe, que quando esses pastores aí, sabe, vão para o púlpito, sabe, aí, sabe, para conseguir, sabe, ali, manter aquelas pessoas ali dentro daquele galpão imenso, tá certo? E ali, convencer as pessoas, inclusive, a deixarem algum numa sacolinha que eles oferecem, circulando no meio, sabe?
Tem umas histórias aí de que pastores evangélicos, sabe, iam para os estádios de futebol, sabe, e lá conseguiam doações. Me lembro de uma história lá em Manaus, sabe, que foi preciso fretar um avião, sabe, para transportar o dinheiro que foram dados, sabe, tirados, tomados dos fiéis que estavam no evento, num campo de futebol, entendeu? Então eu creio, sabe, que essa coisa aí deve ser brecada, sabe. Veja que na origem da separação, da ruptura da Igreja Católica, certo? No século XVI, com Lutero, certo? Em 1517, quando ele começou a guerra dele contra a Igreja Católica, em 1517 é século XVI, certo? E ele se queixava disso, sabe? De que havia bispos, papas, padres, frades, sabe? Todo mundo aí corrompendo, né, os cidadãos aí, se aproveitando do medo, do terror que as pessoas tinham do inferno, sabe? E prometiam o céu caso se pagasse, comprassem aí o direito, sabe? De habitar no céu, entendeu? Então o céu era vendido aí, sabe? A troco de dinheiro, sabe? E o Lutero se pôs contra isso e a igreja, a partir dele, se rompeu. O Henrique VIII também criou uma cisão, né, com a Igreja Católica, uma ruptura, tá certo? O Henrique VIII, que também viveu no século XVI, certo? E a partir daí a Igreja, sabe, a Igreja Católica, né, perdeu aí, sabe, os poderes que tinha, sabe, sob o controle da fé, certo? E quem quis, sabe, seguir seus próprios rumos, seguiu. Muitos filósofos, muitos moralistas se posicionaram. John Wycliffe, por exemplo, foi um deles, certo? E, sabe, Jean Calvin, certo? Foi outro, certo? Que fundou uma igreja e a partir daí não parou mais. Eu tenho uma notícia aqui, sabe, que são cerca hoje de... Eu anotei em algum lugar, certo? Falando ali... e eu não vou achar, tá certo? Mas assim, eu anotei em algum lugar que no Brasil, assim, tá cheio aqui, tá certo? O IBGE divulgou uma pesquisa, né, baseada num censo, tá certo? Divulgou um relatório, né, de uma pesquisa que fez, e a respeito dessa questão aí, né, de existência de templos e religião, aquela coisa toda, certo? E afirmou, certo, que tem hoje no Brasil cerca de 580 mil templos, certo? 580 mil templos. Leve em conta que o Brasil tem cerca de 5.550 cidades, certo? O Brasil tem 5.500 cidades, certo? Mas tem 580 mil templos, certo? Aí se você for dividir 580 mil por 5.500 cidades, entendeu? Você vai ver aí que tem templos para dedéu, tá certo? Não vou fazer a conta agora, amanhã quem sabe, no vídeo de amanhã eu faço, né, essa conta, essa matemática aí, tá certo? Mas o fato é que hoje no Brasil tem 580 mil templos evangélicos, incluindo aí, não só evangélicos, templos de um modo geral, tá certo? Incluindo aí os lugares aí, sabe, de reuniões religiosas das várias religiões do país, entendeu? São 580 mil templos, né, incluindo inclusive religiões de matriz africana, tá certo? Mas o fato é que a crença religiosa, tá certo? O sentimento religioso, certo? A busca é de poder divino, tá certo? Fora, né, de poderes de seres aí, sabe, de seres que estão fora da realidade, tá certo? Essa busca aí é uma coisa ainda constante no nosso tempo, e tem gente que se prevalece disso, tá certo? Então eu falei do charlatanismo e falei aqui do estelionato, que são duas figuras criminais que podem enquadrar certas figuras aí, sabe, que estão nesse mundo aí, sabe, da criminalidade, sabe, no plano da religiosidade. Tá certo? E particularmente nesse sentido, eu tinha feito aqui umas anotações, né, quando o Horta chama Bourdieu, sabe, para uma discussão,
tá certo? Em duas, o Horta fez duas intervenções, no podcast do Conde, no dia 2 de fevereiro, e na própria live de toda sexta dele mesmo, às 7h30 da noite, certo? Ele tem quarta e sexta e domingo ele tem, né, a própria atividade de youtuber dele, tá certo? E na sexta-feira, dia 2, então veja, às 7h30 da noite, primeiro à tarde, às 17 horas e depois às 19h30, ele se manifestou a respeito dessa questão da religião. Aí, rapaz, ele me deu um toco, sabe? Um toco no estômago. Claro que ele não vê esses meus vídeos, certo? Né? Meus vídeos não têm alcance. Eu não sei, então, mas assim, alguém tem aí, sabe, trata desse assunto que nem eu trato, tá certo? E talvez para essas pessoas aí, sabe, que abordam as mesmas questões, sabe, que eu abordo, sabe? Ele deu aí, sabe, assim, uma resposta e disse o seguinte, sabe, que essa história aí, sabe, esses discursos contra a igreja de um modo geral, sabe, esses discursos enfrentando o religiosismo, esse discurso enfrentando os pastores, não sei se ele estava se reportando aos pastores, pastores picaretas, pastores charlatãs, pastores estelionatários, e quando eu falo isso, eu penso nos principais pastores do Brasil, sabe? E aqui na minha cidade, inclusive, aqui na minha cidade tem um tal de Bengtson, não vou lembrar o nome dele, não sei se é Josué Bengtson, mas ele tem um filho aí, acho que é Paulo, entendeu? E tem uma sobrinha que é a Damaris Alves, não sei se é bem isso, mas a Damaris Alves andou aqui, sabe, com chamego, sabe, com as ilhas do Marajó aqui, sabe? E andou fazendo um trabalho por aqui quando ela era ministra aí, sabe, do Bolsonaro, sabe? Mas o fato é que o Horta diz, né, que ele não concorda com esse discurso contra as igrejas e contra as religiões, porque o processo civilizatório, quando foi comandado pela religião como Weltanschauung e Chaung, como cosmovisão de mundo, sabe? Não houve retrocesso nenhum, nem houve antipodagem, não houve contradição, sabe, entre religião e ciência, entendeu? Agora eu quero lembrar que a ciência é um fenômeno do nosso tempo aqui, da modernidade, certo? Que começa lá com a queda, né, de Constantinopla para os otomanos, certo? E começa ali o Renascimento, sabe? E ali, sabe, começa a Idade Moderna em 1453, se não me engano, tá certo? E ali, sabe, se estabeleceu a ciência, tá certo? A religião medieval, a Igreja Católica perdeu o poder, tá certo? Por conta dessa fratura que houve aí, sabe? No mundo, sabe? Quando os otomanos, sabe, derrubaram ali Constantinopla, que era o Império Romano Oriental, sabe? E aí Newton meteu a cara para fora, sabe? E aí Descartes falou alguma coisa por ali, sabe? E ali, sabe, aquele polonês, não vem agora o nome, mas eu vou lembrar depois, sabe? Falando aí de que a Terra, sabe, não é o centro do universo, tá certo? Na verdade ela gira em torno do Sol, certo? Ou seja, ele trocou, né, implantou o heliocentrismo, como é que chama, o cara está na ponta da língua, entendeu? Mas o fato foi que a ciência se consolidou, a política vem de roldão ali também se consolidando, sabe? Por ali o direito vem se consolidando e dessa forma a sociedade moderna adquiriu aí um suporte sobre esses três pilares, né? Ciência, tá certo? Direito e política, né? E é o sistema que nós temos hoje, temos uma nova visão de mundo, o capitalismo se deu muito bem nisso, certo? Do ponto de vista social, né? Esses ganhos aí, sabe, que Marx chegou a comemorar há mais de 150 anos atrás, mas confiando, sabe, de que haveria um golpe, tá certo? Haveria uma revolução, sabe? E que a gente jogaria a burguesia, certo? Para merda, entendeu? E mudaria o capitalismo e instalaria, certo? Um outro sistema, tá certo? Aí, de reprodução social. Talvez se adotasse, mantivesse o próprio capitalismo, mas o capitalismo sem lucro é complicado, certo? Mas o fato é que daria aí, sabe, para humanizar um pouco mais essas relações aí, sabe? E essas estruturas, tá certo? E dessa forma, então, a humanidade poderia viver melhor, tá certo? Mas o Horta, então eu não sei em que momento o Horta diz que
religião, sabe, e desenvolvimento social, transformação social ou reprodução de vida, sabe, nunca foram incompatíveis, eu não sei. Ele fica devendo isso aí, tá certo? E a coisa me incomodou quando ele chamou, sabe, Bourdieu para a dança, e nós sabemos que o Bourdieu é um francês, Pierre Bourdieu, sabe? Ele chega até a falar de eficácia simbólica no ser humano, né, que é aí mais ideias que o Bourdieu tem, entendeu? Mas eu acho que isso não combina, certo, com a política, entendeu? Aí, sabe, essa coisa aí, sabe? Menos ainda com luta de classe, sabe? E o Horta, sabe, fala, ele cita, né, que ele vem de uma escola de história, sabe, no Rio Grande do Sul, onde o marxismo era forte, ele se identifica com o marxismo, certo? Mas ele diz que, num certo momento, ele precisou, sabe, achando o marxismo insuficiente em alguns aspectos, né, ele foi aí, sabe, atrás aí, né, de conforto, certo? De conforto teórico, fazendo umas aproximações que eu acho umas aproximações perigosas, mas é a minha opinião, sabe? Eu mesmo, sabe, prefiro ficar na ortodoxia marxiana, entendeu? Não vou ligar para o que os marxistas aí diversos fazem, entendeu? Me prendo no que o Marx prega, sigo Marx, certo? E em alguns momentos aí, alguns marxistas, eu quero me aproximar, por exemplo, do Louis Althusser, para poder aí, sabe, avançar um pouco mais aí nessas ideias aí do aparelhamento ideológico de Estado, que é uma coisa que a gente tem aqui muito frequente, tá certo? E assim, sabe, essa aproximação, confesso, admito, do Horta ao Bourdieu me incomodou muito, certo? E por isso eu estou aqui, né, o Bourdieu, sabe, ali, sabe, estava perto de Foucault, perto de Nietzsche, aquela coisa toda. Eu não gosto dessas ligações aí, tá certo? Eu anotei mais umas coisas aqui, tá certo? Mas assim, nessa questão aí que eu tenho para dizer, e eu vou parando por aqui, tá certo? Assim, sem muita, aí, né, sem muito alarde, né? Que a luta de classe, sabe, né? Aí, né, é a única forma que nós temos, sabe, de fazer transformação social, entendeu? E Pierre Bourdieu, com certeza, sabe, com a metafísica dele, sabe, com os devaneios dele, entendeu? Não vão, assim, me dar sustentação espiritual, política, entendeu? Para fazer, aí, sabe, prometo que esse pecado aí, sabe, de recorrer, sabe, de achar o marxismo insuficiente, sabe? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de insuficiência marxista, tá certo? Não sei se pegar bem eu falar isso, né? Mas se tiver que falar, tá certo? É por conta dessa divergência com o Fernando Horta, certo? Eu, assim, sabe, Bourdieu, sabe, ele é um pós-modernista, certo? Ele quer derrotar Marx, certo? Ele quer, sabe, fazer dentro dessa guerra de paradigmas que nós temos aí. Marx criou no século XIX, sabe, que era a época aí, sabe, do paradigma, quando a ciência, sabe, ganhou muita força, a filosofia ganhou muita força, tá certo? Foi a plenitude, creio eu, da ciência e da filosofia, entendeu? E o paradigma, então, moderno, sabe, estava super autoafirmado. E depois disso veio aí, né, no século XX, esses solavancos aí, né, que foram criados dentro de outras possibilidades, sabe, e se chamou a isso aí de pós-modernismo, pós-modernidade, sabe. Foucault trabalhou muito nisso aí, sabe. Foucault com as suas percepções acerca da diferença social, sabe, discutindo questões de exclusão, sabe, abordando, fortalecendo questões culturais, etc. e tal, entendeu? Criou uma cisão deliberada, tá certo, contra o marxismo, certo? E assim, sabe, e nesse momento, quando vai nessa direção, topa comigo, entendeu? E eu não estou disposto, sabe, a renunciar a essas minhas crenças, tá certo? As minhas crenças políticas, né, e ideológicas, certo? Paro por aqui e digo, sabe, que não fui para o Rio morar, que eu não viajei de Ita, exceto quando vim de Altamira para Belém, tá certo? Mas não sei se era um Ita. O Ita é esse naviozão de ferro aí, creio eu, certo? Mas eu vim numa chata, era 3 de outubro, certo? E era de uma empresa de navegação estatal chamada Sinap,
certo? Essas barcaças, lá do Mississippi, agora eu lembrei, certo? Lá no Rio Mississippi tem umas barcaças, sabe, que são movidas a vapor. Hoje o pessoal da jogatina usa essas barcaças, rio abaixo, rio acima. Eu acho que ainda tem algumas dessas barcaças por lá, certo? E uma delas subia, sabe, até o rio Tucuruí, ali, sabe, margeando aí, saindo do Xingu, entrando no Tucuruí, perto de Vitória, certo? Barcos de vinho traziam os passageiros, e esses passageiros vinham de lá, sabe, desciam o Xingu, sabe, aí pegavam o Amazonas e chegavam aqui até Belém, certo? E numa dessas viagens eu vi numa dessas barcaças aí, ali do rio Mississippi, com aquelas rodas de madeira atrás, empurradas por motores a vapor, certo? Me lembro disso. Não me lembro da problemática quando chegou na Baía do Marajó, certo? Que é uma área larga do Amazonas, entendeu? Larga e profunda, sabe? Que todo mundo ali se caga de medo, sabe? Todo mundo se põe a rezar, sabe? Porque a ventania é imensa, sabe? E todo mundo tem medo, sabe? De morrer afogado ali, tá certo? Na Baía do Marajó. E ao lado se vê, sabe, carcaças, os mastros de navios ali, sabe, que afundaram, entendeu? Que vacilaram e sucumbiram. Eles são cemitérios de navios. Se fosse fazer ali uma pesquisa, sabe, seria interessante ver nesse cemitério de navios cujos cascos estão por lá, entendeu? Então, mas de qualquer maneira, não peguei o Ita, eu não fui para o norte, tá certo? Zé Wilson também não foi de Ita para o Rio de Janeiro, tá certo? O norte é aqui onde nós estamos, não é no Nordeste. O pessoal fala norte aí, sabe? Eu acho que fala aí com racismo, tá certo? Juntando Nordeste e Norte numa coisa só, e não é, tá certo? O Nordeste é Nordeste, Caíme é da Bahia e Bahia está no Nordeste. Fico por aqui com essas observações e protestos inocentes, sem querer ofender ninguém, e digo que meu nome é Ernest. Eu estou aqui numa distribuição diferente, certo? Diferente de cenário, eu estou escondido, tá certo? Eu não quero aparecer, não sei se passou dos 30 minutos, tá certo? Estou com um microfone aqui, um microfone chinês à minha frente, tá certo? E é isso aí. Bom dia a todos, nesse 5 de fevereiro, tá certo? O carnaval começa dia 10, né? Acho que na próxima semana, tá certo? Mas eu não vou me jogar, não, eu não entrego a folia, não. Mas eu gosto de ver, sabe, o povo aí, sabe, se largando, sabe, corpos. Gosto de ver corpos, sabe, liberados aí, sabe. Tipo assim, nas festas barrocas, quando havia aqui, sabe, nós temos o Círio de Belém, que é uma festa barroca, em que o povo vai para a rua, vai rezar, sabe, se mete em procissões, mas no fundo também exibe seus corpos, sabe, corpos assim, sabe, que são vistos aí, sabe, pelos moralistas, né, com restrição, sabe,